Olá pessoal, tudo bom? Voltando agora nessa videoaula, nós vamos aprender a inserir atividades nas semanas do nosso ambiente virtual. Nós até agora aprendemos nas outras videoaulas a inserir o conteúdo que vai ser, de certa forma, conduzido pelo professor para os estudantes, mas cada semana, além do conteúdo que o estudante tem que ler, aprender, ele também tem que fazer uma atividade que é pontuada, né? Nós vamos aqui acessar aqui a nossa primeira semana e vamos adicionar uma atividade. Como vocês podem verificar, aqui, ó, nesse íconezinho, depois, obviamente, de você ter ativado a edição no seu módulo de aula, você vai clicar aqui e vocês vão ver que vocês podem inserir algumas atividades, alguns recursos, né, que servem para você dinamizar e formatar a sua aula, né? Como vocês já viram, nessas edições de conteúdo, todos esses itens aqui, na verdade, são itens e recursos que foram já inseridos, previamente inseridos. Se você quer inserir mais um rótulo, mais um conteúdo a ser textual, você vai aqui na atividade ou recurso. No nosso caso dessa videoaula, nós vamos inserir atividades que são pontuadas, né? Em geral, o que é pontuado na Moodle ou é atividade ou é um recurso, né? Em geral, é utilizado como pontuação na nossa plataforma, no nosso modelo pedagógico de ensino à distância, os fóruns, os questionários, as tarefas, o wiki, tá certo? Como atividade pontuada. Nós aqui nessas videoaulas vamos aprender a inserir o fórum, o questionário e a tarefa. Tá ok? Inicialmente, nessa videoaula, nós vamos aprender a inserir o fórum. Em outras videoaulas, nós vamos aprender a inserir o questionário e a tarefa. Outras atividades, vocês vão poder inserir também, se quiserem. Mas isso será objeto de uma outra videoaula em outro momento. Tá ok? Bom, então vamos inserir, primeiramente, a atividade fórum. Eu vou clicar aqui em fórum e vou adicionar. Em geral, todas as inserções de atividades têm esse padrão de nomear, de descrever o que é, né? Algumas configurações básicas ao longo da atividade. Então, alguma coisa que a gente vai ver aqui no fórum, quando for inserir um questionário, quando for inserir uma atividade de tarefa, é a mesma coisa, tá? Então, por mais que naquele momento que aprendemos a mexer no questionário ou a tarefa possa ser repetitivo, não se incomodem, porque isso vai ser importante até para fixação. Bom, o fórum. Antes de inserir o fórum, o que é o fórum como atividade de ensino à distância? O fórum, ele é uma atividade na qual o professor e o tutor interagem junto com o estudante, principalmente em termos de opinar sobre determinado assunto. Então, o professor propõe uma discussão e todos, ao longo da semana, dão uma opinião sobre o assunto. Pode ser uma pergunta, pode ser um texto pequeno, ou pode ser uma discussão de um texto a qual vocês terão que ler, pode ser um texto de 2 páginas, 3 páginas, mas na qual vocês vão
pedir aos estudantes, aos cursistas, que interagem na plataforma, no fórum e discute, né, sobre o assunto. É o que a gente chama de fórum de discussão. É uma ferramenta bastante interessante e que, de certa forma, ambienta muito o estudante com o formato de ensino à distância. E, geralmente, é uma atividade que deve ser promovida no início do que outras atividades pontuadas. Tá ok? O fórum, obviamente, aqui você vai dar o nome do fórum. Você pode colocar um nome qualquer no sentido que define o tema. Então, você pode dizer que seria o Fórum Avaliativo da Semana 1. Aqui é onde você vai colocar o que é o fórum. Então, vamos imaginar. Discuta sobre o uso de ambientes virtuais como ferramenta de aprendizagem. Aí você deve definir cada postagem deve ser embasada com o material disponível da primeira semana. Você pode dizer, sua opinião é muito importante. Você pode dizer assim, não há nem o certo e nem o errado. Aí você pode dizer, o importante é a discussão. Porém, a mesma deve ser embasada. Aí você pode dizer, ela vai valer quantos pontos, né? O fórum valerá 5 pontos. Né? Então, aqui você descreve para o estudante o que é a proposição do fórum. Né? O tipo do fórum, isso aqui é muito importante. Não vou entrar em detalhes a respeito de cada um, que isso também pode ser objeto de um videoaulas estritamente ligada aos fóruns. Aqui é apenas introdutório, é a primeira vez que vocês estão vendo essa inserção, eu vou fazer um apanhado geral. Né? O fórum geral, ele permite que a discussão possa ser feita pelos estudantes com inserção de tópicos que o estudante possa colocar em relação à discussão. Então, vamos imaginar, você pediu lá para que o estudante fizesse a discussão sobre o ambiente virtual como ferramenta de aprendizagem. Aí, cada estudante poderia fazer uma inserção do fórum lá. Isso, geralmente, dificulta a avaliação, que fica muito geral, cada um pode postar dentro de um tópico, isso fará com que o estudante faça opiniões em ambos os fóruns, subtópicos dentro do fórum, e isso vai, logicamente, dificultar a correção. Em geral, a gente não utiliza o formato de fórum geral. O fórum perguntas e respostas é quando você quer trabalhar discussões em separado, e aí cada discussão terá uma resposta específica àquela discussão. Então também é parecido com o fórum geral, mas é que você, quando quer trabalhar uma discussão, não em linha geral, não em linhas voltadas para opiniões, mas com respostas
específicas. Também a gente não utiliza muito. Quando a gente quer fazer uma pergunta que o aluno responda um certo nível de perguntas abertas, discursivas, ou utiliza o questionário ou utiliza o envio de arquivo. Mas aqui o fórum não o utilizamos. Nós utilizamos mais o fórum de discussão simples. O fórum padrão exibido em formato de blog é parecido com o fórum geral, mas é usado em formato de blog. A gente nunca utilizou esse formato. Cada usuário inicia apenas um novo tópico, é bem parecido com o geral. Esse, então, o usuário ele insere um tópico, como no geral, e cada um vai opinando sobre esse tópico. Também não é legal. Então, a gente sugere que utilize o formato única discussão simples, tá ok? De forma que cada estudante faça a opinião sobre a opinião do outro em sequência, em formato de cascata. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Aqui há uma definição de anexo e contador de palavras. O tamanho do anexo está relacionado ao tamanho do arquivo em que o estudante, na discussão do fórum, possa fazer o upload. Pode ser que o aluno, ao fazer a discussão, utilize algum texto como embasamento, além daqueles que foi fornecido na disciplina. Então, isso geralmente você deixa essa opção e deixa um tamanho padrão que a gente utiliza no máximo de 5 MB. Tá? Se o arquivo tiver maior que 5 MB, o aluno pode entrar em contato com você com mensagem e tal, e aí você amplia o tamanho do envio do arquivo. Ou ele divida o arquivo em 2 ou 3 e faça uma nova inserção. Mas isso é muito raro. De forma de 5 MB já satisfaz 90% dos casos. Número máximo de arquivos anexados. Aqui é quando você limita com a quantidade de arquivos que o estudante pode... A plataforma é bastante ampla, né? 100 arquivos, né? Dificilmente vai acontecer isso. Então, geralmente, você deixa como um padrão, 9. Montar contagem de palavras, isso aí se você quer, na sua avaliação, na participação do fórum, que a participação seja, além de ser qualitativa, seja quantitativa. Se você quer, o aluno, você já define lá, cada comentário tem que ter no mínimo 10 palavras. Aí ele vai fazer a contagem já para você. Em vez de você ficar lá contando quantas palavras tem, ele já vai indicar quantas palavras. Isso também é uma coisa que você, como professor, vai definir. Tá? Então, se você quer contagem de palavras, você vai colocar sim. Tá? Em geral, ninguém usa a contagem, para não dificultar a pontuação. Mas, no geral, se ele já conta, facilita muito, né? Assinatura e monitoramento, em geral, você deixa opcional. Por que opcional? Porque se você coloca assinatura forçada, automática ou desabilitada, o estudante teria que fazer assinatura ou você deixar automático. Mas, em geral, o fórum está dentro já da disciplina. Então, o aluno já está matriculado na disciplina. Isso é um módulo quando o fórum está externo à disciplina. Então, deixa como padrão. Monitorar a leitura deste fórum. Também deixa como opcional. Tá? Limite de mensagem para o bloqueio. Isso aí também você pode bloquear se você não quer a participação excessiva do estudante. Porque às vezes o estudante participa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você pode bloquear, não quer só uma. Eu vou colocar aqui
aqui no bloqueio de um dia, aqui você pode pôr o limite de mensagem. Aí sim é o limite de mensagem. Eu quero uma, quero duas, né? E aí fica a sua escolha. Em geral, a gente deixa padrão, não bloquear nada, 0, 0, de forma que isso não gera complicação nenhuma. Aqui, notas, é importante aqui você dividir a categoria. A categoria é atividades plataforma, porque dentro do arranjo da distribuição de notas da plataforma, do curso, você tem atividades que é na plataforma e tem atividades que é no polo, né? Essas são atividades que é plataforma. Essa divisão é muito importante, a gente numa videoaula vai tratar sobre isso, mas aqui de antemão coloquem nas atividades plataforma. Nota para aprovação, né, não é uma única atividade de aprovação, né? Então, deixa em branco, não está nem habilitada ali. A avaliação, você vai clicar aqui para abrir, né? Por padrão, deixa nenhuma avaliação. Se você deixar que o aluno tenha mais de uma participação, aí você coloca média das avaliações. Em geral, você pode colocar avaliação máxima, soma das avaliações, contagem das avaliações, mas em geral, coloque média das avaliações, tá? Ou nenhuma avaliação se você deixou o fórum sem ser pontuado. Mas é lógico que aqui nós estamos falando de uma atividade que vai ser pontuada. Então você vai colocar com média da avaliação, tá? Se vocês verem no formato da disciplina, tem os fóruns de dúvidas. Os fóruns de dúvidas não são pontuados. Então ele deixa nenhuma avaliação, né? Se você deixa nenhuma avaliação, você vai ver que não tem como mudar a pontuação, tá vendo? Se eu deixo aqui média das avaliações, você dá a opção aqui de alterar. No nosso padrão é pontos, porque aqui você poderia trabalhar com escala, né? Nível, escala alfabética, né? A, B e C. A gente trabalha com pontos, tá? Aqui, lógico que é ponto, não vou trabalhar com escala. Aqui, se você escolhesse escala, se era conectada e destacada, não trabalhamos com isso. Então, é ponto. E aqui é o número de pontos que ela vai valer. Você já indicou lá em cima que ela vai valer 5. Então, aqui você tem que colocar que ela vale 5. O padrão ele aparece 100 porque é de 0 a 100, mas é lógico que se trata de uma atividade de uma semana. Você tem 8 semanas. Então, a pontuação máxima, no caso já da indicação que você deu, vai valer 5 pontos. Bom, depois de definido o número máximo de pontuação que vai valer o fórum, vamos dar uma paradinha para o café e voltamos para a definição do limite e o intervalo que o fórum vai ficar disponível para o estudante, ok? A gente volta já.